No mundo todo, aproximadamente 200 milhões de pessoas são portadoras de osteoporose. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm o diagnóstico de osteoporose. No ano de 2030, estima-se que a população brasileira, na faixa dos 50 a 89 anos de idade, alcance mais de 69 milhões de pessoas. Segundo a Federação Internacional de Osteoporose, essa doença sorrateira causa quase 9 milhões de fraturas por ano no mundo todo, resultando numa média de uma fratura a cada 3 segundos. Você sabia que a combinação de colágeno e minerais fazem do osso saudável um dos materiais mais resistentes do mundo? Estima-se que o osso saudável seja até 4 vezes mais resistente do que o concreto. Ocorre um constante processo de remodelação, mediado por células especializadas que atuam como pedreiros do nosso esqueleto, em que o osso velho é quebrado e substituído por um osso novo. A perda de uma matriz mineral e proteica de qualidade é que torna os ossos extremamente frágeis na osteoporose. Provavelmente você já sabia que a exposição de braços e pernas ao sol por 15 a 30 minutos todos os dias permite que a vitamina D seja sintetizada pela pele por ação dos raios ultravioleta. O que talvez você não saiba é que com o envelhecimento, essa capacidade de produção de vitamina D pela pele é perdida. Portanto, nas pessoas idosas, a reposição de vitamina D deve ser feita através de medicamento. No vídeo de hoje, confira alguns mitos sobre a osteoporose. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você é novo no canal, peço que se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe e sugira novos temas ou sintomas de seu interesse para que possamos abordar aqui no canal. Mito número 1. A osteoporose é uma doença da velhice. Osteoporose é mais frequente nas pessoas idosas. Porém, alguns hábitos de vida podem levar ao desenvolvimento de osteoporose em idades mais jovens, como por exemplo, falta de atividade física, má alimentação, baixa ingestão de cálcio, tabagismo, consumo excessivo de cafeína e álcool e exposição insuficiente à luz solar durante toda a vida. Se a ingestão diária de cálcio for insuficiente, o corpo retira dos ossos a quantidade de cálcio de que necessita para a execução das funções celulares. A carência de vitamina D prejudica a fixação do cálcio pelos ossos. Nas mulheres, o risco de osteoporose aumenta após a menopausa, em virtude da diminuição dos níveis de estrogênio. À medida que a menopausa se aproxima, a taxa de perda óssea aumenta de 2 a 3% ao ano. As mulheres podem perder até 20% de sua massa óssea após 5 a 7 anos da menopausa. A chance de uma mulher fraturar o osso por osteoporose é maior do que a de ter um infarto, AVC e câncer de mama juntos. As populações brancas e asiáticas têm maior risco de osteoporose, assim como as pessoas magras e com baixa estatura. Mulheres com pele clara e cabelos claros, magras e com quadril estreito têm risco ainda maior para desenvolver osteoporose. Quando um membro da família tem osteoporose, por exemplo, um dos pais com fratura de quadril, o risco individual de desenvolver a doença aumenta. A adoção de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis desde a juventude podem reduzir esse risco. Pelo menos 30 genes foram associados ao desenvolvimento da osteoporose. Pessoas com distúrbios alimentares têm maior risco de desenvolver osteoporose. Consequentemente, as pessoas que sofrem de anorexia nervosa ou bulimia têm 2 a 3 vezes mais chances de fraturar um osso. Esse risco de fratura perdura por toda a vida, se o transtorno alimentar prejudicou o pico de massa óssea dessas pessoas. Além disso, pessoas anoréxicas possuem altos níveis de cortisol, um glicocorticoide que aumenta a perda de massa óssea. Descobriu-se que adolescentes com anorexia nervosa têm uma densidade espinhal 25% menor que a de adolescentes sem distúrbios alimentares. Também estão sob risco aumentado para a osteoporose pessoas que fazem uso prolongado de corticosteroides para tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Epilépticos em uso de medicamentos para evitar convulsões. Pacientes com síndromes de má absorção, como doença celíaca, colite ulcerativa ou doença de Crohn. Pessoas com diabetes mal controlado há muito tempo. Pacientes em tratamento de infecção pelo HIV. Pessoas com artrite reumatoide e aquelas que se submeteram à cirurgia bariátrica. Mito número 2. Apenas mulheres têm osteoporose. Com a queda dos níveis de testosterona, homens também podem desenvolver a doença. Em média, 2 em cada 10 pacientes com osteoporose são do sexo masculino. Cerca de 1 em cada 4 homens acima de 50 anos tem risco de apresentar uma fratura osteoporótica ao longo da vida.
Essa probabilidade é maior que o dobro do risco de ter um câncer de próstata. Os homens tendem a desenvolver osteoporose cerca de 10 anos mais tarde do que as mulheres, porque apresentam maior densidade óssea na meia-idade e sua taxa de perda óssea geralmente é mais gradual. Porém, uma vez com osteoporose instalada, os homens têm maior risco de fraturas do que as mulheres. No Brasil, estima-se que 1 em cada 3 mulheres e 1 para cada 5 homens acima de 50 anos poderão sofrer uma fratura relacionada à osteoporose ao longo da vida. A taxa de fraturas de quadril é 2 a 3 vezes maior em mulheres. O risco de uma mulher sofrer fratura de quadril por osteoporose se equipara aos riscos de ter câncer de mama, de útero e de ovários combinados. Entretanto, o risco de morte em homens com fratura de quadril é 2 vezes maior que nas mulheres, provavelmente porque os homens tendem a sofrer fratura numa idade mais avançada. E o fato de ser idoso geralmente significa ter várias doenças crônicas e um sistema imunológico menos eficiente contra complicações infecciosas decorrentes da fratura. Cerca de 25% das pessoas com mais de 50 anos que sofrem de fratura de quadril morrem dentro de 1 ano por complicações como infecções, trombose e embolia. Cerca de 80% das pessoas que sobrevivem à fratura de quadril não conseguem retornar a uma vida independente. Mito número 3. Mulheres obesas têm menor risco de desenvolver osteoporose. Durante muito tempo, acreditou-se que o excesso de gordura corporal protegia o indivíduo contra a perda de massa óssea. Sabemos que mulheres de baixo peso têm maior chance de desenvolver osteoporose. Em contrapartida, aquelas que têm sobrepeso possuem risco menor de osteoporose, porque as células de gordura produzem estrogênio, hormônio que exerce efeito protetor sobre os ossos. Descobriu-se, porém, que o excesso de gordura abdominal, aquela que se deposita ao redor das vísceras, pode ter um efeito prejudicial à saúde dos ossos. Nos homens barrigudos, o acúmulo de gordura abdominal é um fator de risco não só para doenças cardiovasculares e diabetes, como também para a perda de massa óssea e redução da resistência dos ossos. Mito número 4. Para evitar osteoporose, beba muito leite. Alguns dados estatísticos não corroboram essa afirmação. A osteoporose é mais comum nos países desenvolvidos do que naqueles em vias de desenvolvimento, e é uma doença que afeta mais os moradores de cidades do que da zona rural. Por outro lado, a osteoporose é menos comum naqueles países em que o consumo de produtos lácteos é pequeno ou inexpressivo. Para pessoas acima de 50 anos e mulheres na pós-menopausa, as necessidades diárias de cálcio são de 1.200 a 1.500 mg. 100 ml de leite de vaca contém 120 mg de cálcio, ou seja, seria necessário tomar 1 litro de leite todos os dias para suprir a demanda diária de cálcio nessa faixa etária. Além de ser pouco provável que uma pessoa ingira tanto leite assim, mesmo que o faça, de nada adiantará se ela não tiver uma dieta balanceada, não se expuser ao sol por pelo menos 15 a 30 minutos todos os dias, fumar, exagerar no consumo de café e álcool e se mantiver sedentário ao longo de toda a sua vida. O consumo exagerado de álcool por adolescentes e adultos jovens prejudica o crescimento ósseo e aumenta o risco de osteoporose em homens e mulheres. Tomar 4 xícaras de café por dia reduz a absorção de cálcio e, no longo prazo, pode contribuir para dobrar o risco de fratura de quadril. Aos 80 anos de idade, um fumante tem uma densidade óssea 6 a 10% menor que a de um não fumante. Recomenda-se incrementar a dieta com leite, queijos, iogurtes, vegetais com folhas verdes escuras como brócolis, a selga chinesa, couve, espinafre e fontes de vitamina D como salmão, sardinha, óleo de fígado de peixe, castanhas e gema de ovo. Se você é um amante do churrasco, saiba que o consumo excessivo de proteínas e sal aumenta a eliminação de cálcio na urina, prejudicando o metabolismo ósseo. Visite um nutricionista e siga o cardápio elaborado segundo suas necessidades individuais. Mito número 5. Não sinto dor, portanto, não preciso me preocupar com osteoporose. Pessoas com osteoporose geralmente não relatam queixas até que surjam complicações. Por isso, a osteoporose é conhecida como ladrão silencioso. Se os ossos estiverem gravemente enfraquecidos, um tropeço no tapete, levantar-se da cadeira, bater um punho na mesa ou um simples espirro ou tosse pode fraturar um osso. É comum que a pessoa com osteoporose assuma uma postura progressivamente encurvada para frente, relate dor no pescoço e nas costas, apresente um abdômen protuberante, com dificuldade para respirar e se equilibrar, e sofra com limitação da mobilidade. Essas alterações físicas podem ser o resultado de múltiplas fraturas vertebrais, originando o que os médicos denominam corcunda de osteoporose ou corcunda de viúva.
Pacientes que fraturaram um osso por causa de osteoporose têm risco 2 a 3 vezes maior de sofrerem uma nova fratura, especialmente nos 2 primeiros anos após a primeira ocorrência. Muitas vezes, quando não há sintomas suspeitos, o diagnóstico é descoberto quando da realização de uma densitometria óssea de rotina. Esse exame quantifica a densidade óssea na coluna lombar e nos quadris com exposição mínima à radiação e avalia o risco de ocorrência de uma fratura no futuro. Mito número 6. Osteoporose faz parte do curso natural do envelhecimento e afeta todos os ossos do corpo. Embora a idade seja um fator de risco importante, ter um estilo de vida saudável na infância e juventude pode prevenir a osteoporose na terceira idade. Por isso, a osteoporose é tida como doença pediátrica com consequências geriátricas, ou seja, é uma doença que se inicia na infância e começa a ter repercussões clínicas quando a idade avança. Nossa massa óssea dobra entre o nascimento e 2 anos de idade. Dobra novamente aos 10 anos e durante a adolescência dobra de novo. Cerca de 90% de nossa massa óssea são formados antes de completarmos 20 anos de idade. A massa óssea continua a aumentar até os 30 anos, quando atingimos o pico de massa óssea. É na faixa dos 20 a 30 anos que construímos nossa melhor massa óssea. Isso significa que a quantidade de osso formado na adolescência deve ser, no mínimo, igual à quantidade de osso perdido durante o restante da vida adulta. Depois dos 30 anos de idade, durante o processo de remodelação óssea, mais tecido ósseo é perdido do que substituído. Isso resulta numa perda de 5 a 10% de massa óssea a cada 10 anos de vida. Se uma criança aumenta o pico de massa óssea em 10%, a chance de ela sofrer uma fratura por osteoporose na idade adulta diminui em 50%. Daí a importância de incentivar seus filhos a terem uma dieta saudável e praticarem atividades físicas desde cedo. Adolescentes requerem cerca de 1.300 mg de cálcio por dia. Estudos mostram que adolescentes masculinos que ingerem menos de 1.000 mg de cálcio por dia e adolescentes do sexo feminino que consomem menos de 850 mg por dia não atingirão o pico de massa óssea ideal. Sejamos realistas. Que adolescente opta por comer brócolis e salmão ao invés de hambúrguer e batata frita? E prefere tomar leite a refrigerante? Inclusive, os refrigerantes que contêm ácido fosfórico na formulação aumentam o risco de osteoporose. Apesar de poder acometer todos os ossos, os mais afetados são os quadris, coluna, punhos, antebraços e ombros. Mito número 7. A osteopenia sempre evolui para a osteoporose. Na osteopenia, a densidade mineral óssea está menor que o normal. Ocorre uma perda de massa óssea em torno de 10 a 24%. Na osteoporose, a perda de massa óssea é igual ou maior que 25%. Se não houver outros fatores de risco para fraturas, uma dieta equilibrada com suplementação de cálcio e vitamina D, associada a mudanças no estilo de vida, com exercícios físicos regulares e exposição solar diária e cuidadosa, podem impedir a progressão para a osteoporose. Converse com seu médico para adequar a conduta terapêutica e preventiva de acordo com seu perfil. Mito número 8. Tomar suplementos de cálcio pode provocar pedras nos rins. Uma pessoa pode desenvolver pedras nos rins quando o consumo de cálcio ultrapassa 2.500 mg por dia. A dose recomendada de suplementos de cálcio para tratar osteopenia e osteoporose é de 500 a 1.500 mg por dia, portanto abaixo do nível tóxico que induz a formação de cálculos renais. Obviamente, avise o seu médico se você já tiver antecedentes de cálculos renais e nunca se esqueça de se hidratar adequadamente todos os dias. Musculação e levantamento de peso por pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, pode ajudar a prevenir a perda de massa óssea, fortalecendo os músculos e melhorando a postura, os reflexos e o equilíbrio. Caminhada, exercícios aeróbicos de baixo impacto, como yoga, tai chi, alongamento, pilates, dança. Procure uma forma de movimentar o corpo. O tratamento medicamentoso da osteoporose envolve drogas que atuam de 2 formas, retardando a perda óssea ou aumentando a taxa de formação dos ossos. Fisioterapia também pode ser útil no fortalecimento dos músculos centrais e melhorar a mecânica corporal para prevenir quedas. Preste atenção nas seguintes dicas para prevenir acidentes domésticos e fraturas. Use bengala ou andador se tiver instabilidade nos pés. Calce sapatos fechados com sola de borracha. Instale corrimão na escada. Use faixas antiderrapantes em pisos escorregadios. Coloque barras de apoio no banheiro.
Jamais deixe banquinhos e brinquedos espalhados pelo chão. Melhore a iluminação dos cômodos e corredores para não tropeçar e cair no escuro. Confira algumas curiosidades sobre a saúde dos ossos. Foram encontradas alterações osteoporóticas em antigos esqueletos e múmias, indicando que esse problema afeta a humanidade há milhares de anos. Estudos também descobriram maior risco de osteoporose nas pessoas que começam a ficar grisalhas aos 20 anos de idade e quando cerca de 50% dos fios de cabelo já são grisalhos aos 40 anos. Se você é uma mulher jovem que vive fazendo dietas mirabolantes, praticamente vive na academia e se mata de tanto malhar para ter o corpo perfeito, saiba que esse estilo de vida pode causar amenorreia em decorrência de deficiência de estrogênio, abolindo as menstruações. Em casos extremos, isso pode predispor a osteoporose e fraturas numa idade mais jovem. Portanto, exercícios físicos são fundamentais para prevenir a osteoporose, mas a atividade física exagerada, associada a dietas excessivamente restritivas, podem ser prejudiciais à saúde dos ossos. Mulheres que começam a menstruar mais cedo e param de menstruar mais tarde são expostas a mais estrogênio ao longo da vida. O estrogênio aumenta durante o ciclo menstrual e ajuda a proteger a saúde dos ossos. Portanto, ter ciclos menstruais por mais tempo diminui o risco de osteoporose. Porém, a maior exposição ao estrogênio ao longo da vida também pode aumentar o risco de câncer de mama nas mulheres geneticamente predispostas. Você sabia que a profissão de maior risco para desenvolver osteoporose é a de astronauta? Isso porque a ação da força gravitacional é essencial para aumentar a resistência dos ossos. É comum as pessoas falarem que estão encolhendo com o passar dos anos, e muitas atribuem essa redução da estatura à perda de água corporal. Se você notou que ficou 2 centímetros mais baixo em relação à altura que tinha há um ano, ou ficou 5 a 6 centímetros mais baixo em relação à altura que tinha na juventude, cuidado, isso pode ser indicador de uma fratura por compressão de uma vértebra, decorrente da desmineralização dos ossos. É hora de fazer uma densitometria óssea para investigar osteoporose. Já foi dito que exagerar no consumo de álcool faz mal para os ossos. Entretanto, um estudo demonstrou que mulheres na pós-menopausa que ingeriam 16 doses de bebida alcoólica por semana apresentavam densidade de massa óssea 5 a 10% maior que mulheres pós-menopausadas que ingeriam menos de 2 doses de bebida alcoólica por semana. A maior densidade óssea provavelmente é porque o álcool ajuda a converter testosterona em estrogênio na pós-menopausa. O álcool também aumenta os níveis de calcitonina, um hormônio que inibe a perda óssea nas mulheres durante a pós-menopausa. Você ouve suas juntas rangendo, crepitando quando se movimenta? Esses sinais geralmente não indicam perda de massa óssea. É mais provável se tratar de uma artrose, que provoca a degeneração das cartilagens das articulações. Isso provoca o atrito entre os ossos, causando dor durante os movimentos. A osteoporose não é uma doença articular. Neste vídeo pudemos conhecer a gravidade da osteoporose e desconstruímos alguns mitos sobre a doença. Não deixe de se consultar regularmente com seu médico de confiança e, caso pertença ao grupo de risco para o desenvolvimento de osteoporose, não postergue a realização periódica de densitometria óssea, que permitirá o diagnóstico precoce e a instituição de tratamento eficaz contra esse grave problema de saúde pública. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações e sugira novos temas ou sintomas para discutirmos aqui no canal. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.